Boa noite, eu sou a Heloísa e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a lei da atração e o caderno das manifestações. Um pouquinho do que eu li, do que eu estudei e do que eu consegui manifestar na minha vida em pouco tempo que eu apliquei esses ensinamentos. Então, eu começo trazendo uma citação da Bíblia cristã, tirada do livro Filipenses, que diz: "Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo, Ele me dará forças." Então, aqui é mencionado Cristo, né? Mas eu acredito que isso vale para tudo. Você pede ajuda para o universo, você pede ajuda para o seu eu interior, para Cristo, para Jesus, para qualquer ser superior que vocês acreditem que esteja aqui por vocês, para ajudar vocês, e Ele vai ouvir vocês e vai ajudar vocês. Mas o que é a lei da atração? Todo mundo já ouviu aquele ditado, né? Você é o que você come. E isso também vale para o seu pensamento. Você é o que você pensa. Por quê? Porque o ato de pensar emite ondas de energia que atraem o seu semelhante e repelem o seu oposto. Ou seja, você pensa o bem, você pensa o amor, você vai atrair isso para a sua vida e vai repelir o seu oposto. Você vai repelir o mal, a inveja. E o inverso também é verdadeiro. Se você pensa no mal, na inveja, você vai atrair isso para a sua vida e vai repelir as coisas boas, o bem, o amor, a gratidão. E como que você vai aplicar essa lei no seu dia a dia? Eu acredito que o primeiro ponto é você parar de ter dó de você. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem suas dificuldades, e você não pode ter dó de você. Se você está passando por isso, porque você precisa passar por isso, e agradecer por estar passando por isso. E aceitar as mudanças que essas dificuldades vão trazer na tua vida. E observar sempre o que há de positivo em cada uma dessas situações. Nada que acontece na vida da gente, no nosso dia a dia, é à toa. Sempre vai ter um lado positivo que vai trazer um ensinamento para você. Só que ali na hora da confusão, a gente se apega no lado ruim, no sofrimento, na dor, e não pensa o que de bom isso pode trazer para mim futuramente. Então, sempre tentar virar a chavinha e pensar no outro lado dos problemas. Acredite no seu potencial, pense positivo e creia que o que você quer na sua vida é possível. Desde que você tenha vontade de agir, peça, tenha as atitudes certas e mereça o que você deseja manifestar. Faça por merecer, né? Nada cai pronto do céu, por mais que a gente peça para os nossos seres superiores ajuda, eles não vão deixar as coisas prontas na nossa vida. A gente tem que agir e mostrar que a gente quer realmente aquilo e que a gente merece manifestar aquilo. Sempre tenha a mente aberta para o novo, porque às vezes a gente acha que uma coisa vai ser muito boa para nós. Na nossa cabeça, aquilo que a gente quer é o certo para a gente. Só que às vezes não é aquilo. Às vezes a gente fecha a cabeça e fica com aquilo na mente, mas na verdade o universo tem um plano muito maior que às vezes a gente nunca imaginou conquistar aquilo. E acredite na atuação dessas forças na sua vida, na atuação do universo, na atuação dos mestres de luz, de Deus e Jesus, na sua atuação na sua própria vida e de qualquer ser que você acredite que atue positivamente em você. E então, a partir da lei da atração, a gente pode utilizar o caderno das manifestações, que é como se fosse um diário dos desejos, onde lá você vai escrever o que você deseja na sua vida, o que você quer manifestar. Desde desejos materiais, emocionais, espirituais, físicos. É como se fosse uma forma de você comunicar ao universo, comunicar aos mestres de luz, os seres superiores, o que você deseja, o que você quer alcançar na sua vida, no seu dia a dia. E é uma forma também de te incentivar a acreditar que aquilo pode acontecer. Todos os dias você escrevendo no seu caderno o que você deseja, aquilo começa a se internalizar dentro de você e você realmente começa a acreditar e se motivar a ir em busca desses desejos. E de como que você faz um caderno das manifestações? Eu trouxe o meu aqui como exemplo. É um caderno comum. Caderninho, pode ser grande, pequeno, o que você olhar e achar que é para você o caderno. Então, você cria o seu próprio ritual, todos os dias, antes de escrever. Pode ser uma prece, pode ser uma meditação, uma forma de você limpar a sua mente e conseguir focar suas energias e seu pensamento só naquilo que você quer escrever, que você deseja manifestar.
E então você escreve, seja desejos materiais, desejos físicos, emocionais ou espirituais. E é importante também escrever o porquê que você acha que você merece manifestar aquilo na sua vida. Você pensar o porquê que você realmente quer aquilo, não simplesmente por ser um desejo aleatório. Aquilo tem que ter um objetivo, o porquê que você deseja aquilo. E então você peça para os mestres de luz, para Jesus, para Deus, o universo, que materializem aquelas palavras escritas no seu caderno em sua vida, se assim você as merecer, se assim você entender que aquilo realmente é uma coisa que você mereceu, que você conquistou. Como, por exemplo, eu conseguirei um emprego na área X porque eu tenho me esforçado, estudado e me dedicado para isso. Ou, esta minha angústia e tristeza cessarão porque eu sou forte, eu estou buscando ajuda e eu estou me esforçando para melhorar. Então aqui você escreveu o que você deseja manifestar e você também explicou o porquê você merece e o que você está fazendo em busca daquilo. E algumas dicas importantes são, se puderem, utilizem um caderno novo, porque ele vai estar limpo de energias, você vai poder manifestar ali só realmente a energia que você deseja. Ele vai estar zeradinho. Escreva de lápis ou lapiseira, porque o grafite e o carvão, transmitem melhor a energia do que a tinta da caneta. É um material mais natural, que é mais fácil de manifestar a energia. Escreva pensando no futuro como algo que você já conquistou. Então, utilize verbos conquistarei, conseguirei, comprarei. Sempre pensando no futuro como algo que você conquistou, que você manifestou. Tente fazer o ritual sempre ao acordar ou antes de dormir, que você vai estar com a mente mais tranquila, o cérebro vai estar mais tranquilo, mais limpo, e você vai conseguir realmente se concentrar naquilo. Não vai ter telefone tocando, WhatsApp funcionando, você vai estar ali só naquele momento, curtindo aquele momento. E quanto mais detalhado você for escrever seu pedido, mais direcionada é a energia. Então, tente colocar locais, datas que você deseja. Por exemplo, você quer viajar para Salvador em março, digamos. Então, você vai escrever, eu viajarei para Salvador em março, porque eu trabalhei para isso, eu mereço esse descanso e eu vou manifestar isso na minha vida. Então, assim, quanto mais específico você conseguir colocar o seu desejo, mais direcionada vai ser a energia para aquilo, para aquele local e para aquela data que você deseja. E, relembrando, nada cai pronto do céu. Você tem que continuar agindo, continuar buscando o que deseja, pensando positivo. O universo vai te dando um empurrãozinho. Aos poucos você vai vendo que as coisas vão acontecendo. Não vai cair pronto do céu para você. Mas aos poucos as coisas vão indo acontecendo e tudo vai se encaminhando para você manifestar 100% do seu desejo. E a dica mais importante de todas, acredite no que você está escrevendo. Acredite no porquê você merece, o porquê você quer aquilo. Acredite que o universo, que os mestres de luz vão te auxiliar naquilo. Porque de nada adianta você simplesmente escrever no caderno e deixar ali por escrito e achar que o universo vai agir por conta. Se você não demonstrar que você realmente acredita naquilo que você está escrevendo, aquilo não vai acontecer. E eu finalizo trazendo mais uma citação da Bíblia cristã, que diz que de acordo com a tua fé é que receberás, do livro de Mateus. Então, a tua fé em Deus, a tua fé no universo, a tua fé em você, a tua fé nas suas ações, a fé é o que vai fazer você manifestar todos os seus objetivos na sua vida. E eu digo fé, não fé em Deus, só fé em Deus, mas fé em tudo. Fé que você consegue, fé que você é forte, fé na sua família, nos seus amigos que estão ali para te auxiliar, fé nas energias que estão ao seu redor, que a fé, eu acredito que é o centro de tudo e que vai te ajudar a seguir em frente no caminho, que vai te dar motivação para seguir em busca do teu objetivo. Aí, agora, a Duda e a Ronise vão dar alguns exemplos. Sim, eu vou dar o meu depoimento, então. Eu comecei a escrever o caderno em 16 de janeiro. Está aqui escrito, 16 de janeiro. Ano passado, para mim, foi uma época bem conturbada, porque foi Covid, eu estava para me formar, ainda não deu para formar, formei. Dá trancos e barrancos, formei. E aquela coisa, formei na pandemia, formei em casa, aí aquela dificuldade, se formou e agora? E atrás do emprego, né? E o meu principal objetivo ao começar a escrever os cadernos das manifestações
era conseguir manifestar um emprego na minha profissão. Que no momento era o que estava me angustiando, que estava me trazendo, assim, estava me trazendo uma angústia, era isso, né? Então, e eu já tinha passado por muitas entrevistas, estava sempre batendo na trave, né? Então, eu comecei a manifestar isso no meu caderninho. E comecei a escrever que eu queria, que eu conquistaria um emprego na minha profissão porque eu estudei, porque eu me esforcei e porque eu merecia ter essa primeira oportunidade. Comecei a manifestar também a minha independência financeira, que vem acompanhada, né, com esse meu primeiro emprego. E então, 10 dias depois que eu escrevi todos os dias pela manhã no meu caderno, eu recebi uma proposta de emprego e consegui manifestar, deu tudo certo, estou de mudança para o meu primeiro emprego. 10 dias depois de manifestar no caderno, de começar a manifestar no caderninho essa minha conquista. Sempre com o que eu comentei antes, acreditando, batalhando, sempre em busca, espalhando o currículo, sempre indo atrás, me especializando, estudando, não parei, não esperei que caísse no meu colo essa oportunidade. Então, eu acreditei, tive fé em mim, tive fé no universo, fé nos mestres e deu certo, está aqui o meu caderninho. Então, para quem não me conhece, eu sou Maria Eduarda. Esse é o meu caderno de manifestações e, ao contrário da Elo, eu comecei a escrever em 2018. Faz um tempo já. Já tive alguns cadernos, esse não é o primeiro. E tudo que eu basicamente escrevo tudo o que eu quero. Eu faço um pouquinho diferente da Elo, porque não existe, na verdade, uma forma, uma regra, né, tipo, exata do que fazer. Eu já escrevo no presente, né? Ela falou ali, os desejos. Eu já escrevo no presente. Também tenho o costume de fazer no momento mais calmo, eu já entro num estado meditativo. Eu costumo entrar em teta, né? Mas é que eu já tenho a técnica, então é um pouquinho diferente. Mas não necessita de nada disso. É só você se acalmar, se conectar com o teu coração e deixar vir o que você realmente deseja. Porque às vezes a gente se conecta muito com o nosso ego, né? E acaba escrevendo muitas questões que são para o nosso ego, para ter uma aprovação, para ter uma aceitação externa. E só vai vir para a gente o que realmente é genuíno, o que é realmente da nossa essência, que é realmente alinhado com o nosso propósito aqui. E desde o começo, quando minha primeira escrita no caderno foi lá em 2018. E eu queria muito, já tinha começado no mundo das terapias, e eu queria muito fazer o curso de Theta Healing. Só que, para quem não sabe, ele é um valor um pouquinho elevado. E possui diversos módulos. Então, atualmente eu acho que está uns 1.500 o curso. E eu não tinha condições nenhuma de fazer o curso naquela época. E não tinha o curso aqui na região. Eu teria que viajar. Hoje em dia já tem muitas opções, aquela época não tinha. Mas aquilo me chamava, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo de alguma forma. Eu só não sabia como, nem quando, nem com quem. E eu escrevi. E eu lembro que era metade do ano, acho que era junho. E eu fui escrever porque eu vi um anúncio de um curso no Instagram. E eu pensei, e era em Cascavel, era o mais perto que eu já tinha achado. E eu pensei, vou escrever isso aí, vou ver se dá certo, porque eu nunca tinha escrito. E escrevi. E foi passando os meses, e o dinheiro não foi vindo, e chegou lá em outubro, eu já tinha desistido. Eu pensei, esse negócio não funciona. E larguei, estava muito desanimada. Eu acho que foi o curso era dia 24 de novembro, eu lembro até hoje. Foi na última semana de outubro. A Daiane Provin, do Salto, ela se formou instrutora em outubro. E na última semana de outubro ela lançou o primeiro curso dela. E eu tinha escrito no meu caderno, quero fazer o curso, estou fazendo o curso porque eu escrevo no presente, do Theta Healing, de DNA básico, de tal forma, na data tal, em novembro de 2018, acho que era, da melhor e mais elevada maneira. Só isso. E ficou.
Só que chegou lá outubro, eu não tinha dinheiro, minha mente aqui já estava pirando, né? E a Day lançou o curso no mesmo dia, 3 pessoas me enviaram, assim. E eu olhei para aquilo e pensei, é esse, não é aquele. E eu tinha dinheiro só para fazer a inscrição, que era R$200. O dinheiro do curso eu não tinha. E eu pensei assim, eu vou arriscar, porque a inscrição não tinha reembolso. E na época, para mim, os R$200 iam fazer falta se eu não conseguisse fazer o curso. E eu fiz a inscrição no mesmo dia. No mesmo dia, no final da tarde, eu recebi o dinheiro para pagar o curso integral. E eu fui e fiz o curso do Theta Healing, da melhor e mais elevada maneira, aqui do lado, sem precisar viajar, sem precisar, né? E daí que eu fui perceber que o tal caderno funcionava. Porque, como a Elo falou, às vezes a gente fica limitando, né? Na minha cabeça, eu ia fazer lá em Cascavel, com o instrutor que ia vir lá de São Paulo, não sei o quê. Não passava pela minha cabeça, eu nem conhecia, eu nem sabia que a DAI existia. Não passava pela minha cabeça eu fazer o curso aqui, do lado, indo e voltando todo dia para minha casa. Para mim ia ser totalmente um rolê, né, muito. E não. Quando eu soltei, eu estava bem desacreditada, confesso, mas quando eu soltei e permiti com que fosse, aconteceu. Então, a partir daquele dia, eu nunca mais parei de usar o caderno. Eu escrevo tudo que vocês imaginarem que eu desejo ter ou que eu desejo ser no meu caderno. Então, desde o espiritual, desde o material, pessoal, enfim, tudo eu escrevo no meu caderno. Desde lá eu já fiz, acho que são 13 cursos do Theta Healing, que são, né? Então, assim, eu fui manifestando cada um deles. Eu manifestei todos os cursos, o de Reiki, né? Eu estava aqui, tinha sido manifestado e eu estava indo contra o meu... Eu decidi fazer o curso meia hora antes dele começar, mas era para mim fazer, e eu tinha manifestado ele. Então, tudo que vocês imaginarem que eu tenha na minha vida, hoje, é manifestado. Recentemente eu também mudei de apartamento, e o apartamento foi manifestado, que é outra história assim, que aconteceu bem de uma reviravolta. Eu sabia que eu ia ter que me mudar agora, começo do ano, e eu estava o ano inteiro procurando apartamento, só que eu olhava nas imobiliárias, surgiu um apartamento, eu já olhava para as fotos assim, eu já sabia que não ia ser aquele, eu já via umas coisas lá assim, sem querer ver e já excluía. E na metade do ano eu fui visitar uma amiga minha, e a hora que eu entrei no prédio eu já achei assim, aquele lugar um pouquinho estranho, diferente. Não que ele era diferente fisicamente, mas ele é um prédio normal. Mas eu achei diferente, mas aí fui, entrei no apartamento, foi bem estranho também. E ela me mostrou o apartamento. E daí no final, quando eu estava indo embora, ela falou assim, nossa, que estranho, parece que eu vi você morando aqui. Aí eu cheguei em casa, né, foi passando os dias e eu procurando apartamento, e eu achei aquele apartamento muito legal. E eu fui escrever no meu caderno, então, o que eu queria, que eu já tinha escrito, só que daí eu cancelei aquele e fui escrever de novo. Que eu queria um apartamento de tal forma, eu não manifestei aquele apartamento, mas eu escrevi as características que eu achei muito interessante que aquele apartamento tinha. E foi passando, e eu tinha que mudar agora em janeiro. Em dezembro eu ainda não tinha lugar, e eu já estava ficando desesperada. E eu via nas imobiliárias, tipo, não batia, eu já sabia que não era. E do nada, ela me enviou, a minha amiga me mandou uma mensagem e falou assim, Duda, você já achou apartamento? Porque aconteceu umas coisas na minha vida, eu acho que eu vou ter que mudar e eu gostaria muito que você ficasse aqui. A hora que eu ouvi o áudio dela, eu falei assim, era esse o apartamento. Não adiantava eu ter escolhido outro, não adiantava eu ter, talvez, fechado outro lugar. Era aquele. Hoje eu estou morando no apartamento. O apartamento já tinha até as mandalas, para vocês terem ideia. Então, assim, foi o apartamento mais elevado. Eu sabia o que eu queria. Eu escrevi o que eu queria exatamente, com características. Então, quando eu soube o que eu queria, eu escrevi, que foi o que a Raquel falou, né, da pizza. A gente está manifestando o tempo inteiro.
não é só no caderno, não é só quando a gente senta aqui e escreve, ou quando a gente faz uma meditação lá no YouTube, ou vai fazer alguma sessão de alguma coisa para manifestar alguma coisa. É o tempo inteiro. Só que o universo, ele às vezes não sabe o que você quer. Na verdade, ele até sabe, né? Porque inconscientemente, com os teus pensamentos, com as tuas crenças, ele vai te enviando o que está em ressonância contigo naquele momento. Só que quando você decide realmente o que você quer, ele começa a enviar as coisas para você. Então, ele traz a pizza mais elevada, a pizza que você gosta, que talvez antes você ia lá, talvez você não ia escolher o sabor que você queria, o garçom ia trazer a pizza que ele mais gostava, mas não é a pizza que você gosta, é a que o garçom gosta. Então, você tem que decidir, e é o sentir, realmente. O que eu acho, o que eu vejo é o sentir. Para você ter o discernimento, a sabedoria, para escrever o que realmente está em ressonância com você, o que realmente está alinhado ao teu propósito. O Theta Healing está alinhado ao meu propósito. Não é ser uma terapeuta Theta Healer, mas foi o que abriu o caminho. Fazia parte do meu propósito, de estar alinhado. E quando eu me abri para aquilo e escolhi ter aquilo, foi vindo. E foi vindo de uma forma leve, que aconteceu. E foi, cada passinho depois foi surgindo também. Então, esse aqui é o meu caderno. Eu escolhi um caderno vermelho, por conta que... Porque no Theta Healing mesmo eles indicam, mas antes o meu caderno era um caderno de... Acho que era branco. A gente tinha um caderno branco, um caderno rosa, acho que um caderno verde, e agora eu tenho um caderno vermelho. Porque o vermelho é a cor do nosso chakra básico, né? Então é a cor do material. Ele ajuda, através da cromoterapia, também a materializar as coisas. A cromoterapia já vai atuando aqui nas minhas escritas. Além disso, eu também escrevi aqui no meu caderno alguns códigos de Grabovoi. Tem vários aqui. Não tem Grabovoi no seu caderno de manifestações, não pegou direito. E tem algumas coisas escritas aqui também, que eu programei ele com Reiki, eu programei ele com o Theta Healing. E eu escrevi aqui que tudo que eu escrevo nesse caderno se manifesta na minha vida, da melhor e mais elevada maneira e para o bem maior. Porque muitas vezes a gente também escreve muitas coisas para o nosso ego, e escreve muitas coisas que às vezes vai interferir no livre-arbítrio das outras pessoas. Diga. Você já manifestou alguma coisa e quando aquela coisa chegou, você não sabia lidar com ela? Boa pergunta. Já. Eu também tive experiência assim também. Manifestar, querer muito, muito, muito. Quando é que você apresentou? Meu Deus, o que eu faço? Ou meu Deus, não é o cancela. Já aconteceu. E eu acho que eu tive que aprender a lidar com a dor daí, né? Mas eu entendi no processo do manifestar, pelo menos comigo, acontece que algumas vezes eu manifesto algumas coisas, eu escrevo e demora um tempo para acontecer. E às vezes, né, da mesma forma que o curso ali demorou, né, os 6 meses, eu acho, algumas coisas demoram. E muitas vezes não é porque você não está preparado, é porque você não está preparado, mas não é porque você não merece, não é porque não é para você, não é porque você, né, aquilo não vai vir. É porque tudo existe um tempo divino. E esse tempo divino, ele não é o nosso tempo aqui, agora, né, as horas, os dias, os meses, os anos. É o nosso tempo energético, de certa forma. Então, talvez o meu eu lá que manifestou no meio do ano, que queria fazer o curso de Theta Healing, não estava preparado naquele momento. Só que eu queria naquele momento. Naquele momento, o universo sabia que teria enquanto dano, só você não. Exatamente. Ele falou, você quer casar, mas aguenta não, aí que vai ser enquanto não. Sim, É exatamente. isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente não passou no vestibular desta turma, porque não era esses irmãos de alma que tinha que fazer a prova contigo. Vem a leva de irmãos de alma, que quando você passa naquela galera livre, é o universo que está vendo lá de cima. É verdade. E tem que confiar no processo. Se É. você não confia no processo, a ansiedade toma conta, você fica, não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aquilo vai se alongando, se alongando. A gente sempre tem que pensar em confiar no processo, confiar no tempo que as coisas acontecem, da forma que as coisas acontecem. Que às vezes não é da forma que a gente realmente queria, mas é da forma que precisa que seja. Sim. Mas
Exatamente, né? Tem o tempo de acontecer. E a gente sabe uma pequena parte do que é. A gente sabe muito pouco. Às vezes a gente acha que sabe demais, mas ainda assim não sabe. E eu não sabia, né? Que até aqui não fazia ideia, nem conhecia. Daí aconteceu aqui do lado. Foi o melhor curso que eu poderia ter feito, porque eu fiz depois os 3 básicos. E eu fiz exatamente com a minha família de alma. Não foram todas, né? Porque eu acho que foi meio que afunilando, mas umas 3 ou 4 pessoas fizeram os 3 cursos comigo. E eu tenho contato com elas até hoje. Da mesma questão a faculdade, eu acho que talvez se eu não tivesse feito os 2 anos de cursinho e vindo em 2015 para cá, eu talvez teria conhecido a Sabrina, teria conhecido o Will, mas eu não teria sido próxima deles. Então era para mim, e tantas outras pessoas, então era para mim vir em 2017. Era para mim estar aqui nesse ano. Mas a questão do que o Will perguntou, eu acho que a gente tem aprendizados, né? Então a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo e algumas situações desafiadoras vêm para isso. E eu acho que quando acontece essa questão de vir algo que a gente ainda não está preparado, porque a gente talvez poderia ter apressado um pouquinho e aconteceu num momento que a gente não estava no tempo de vir no vibratório ainda daquilo, mas já está um pouquinho alinhado, não está muito longe, por isso não teria acontecido. Mas quando demora muito, que às vezes é o que acontece comigo, é porque tem alguns aprendizados que talvez eu preciso ter até isso acontecer. Um exemplo pode ser bobo, né? Mas digamos, eu posso querer manifestar R$1 milhão na minha conta. Mas será que eu hoje, Maria Eduardo, tenho a capacidade, o suporte energético para sustentar esse R$1 milhão? Talvez lá nos meus, não estou dizendo que vai acontecer só lá, né? Mas nos meus 50 anos isso seja muito fácil. Mas hoje não é. Então, acho que tem um processo, sabe, que talvez precise acontecer. Hoje acontece muito pouco de acontecer, eu não saber lidar. Às vezes acontece, mas vai. Então, gente, tem um tempo, né? Tem um tempo de cocção para as coisas, tem um tempo de abertura. Você para teu carro na frente da gôndola para abastecer seu carro, e não é só porque você está ali na frente que em 1 segundo ele está cheio o tanque, né? Então tem aquele tempo de deixar com que essa torneira faça o abastecimento completo e você assimile que aquilo está preenchido, e aí tem todo o custo. Então, para a gente falar nessa questão de lei da atração, a gente vai ter que ir para autoconhecimento também, né? Existe um período em que você está maturo, amadureceu consciencialmente. Se eu te mostrar uma foto de você feto na barriga da sua mãe, você não vai dizer que é você, porque você não vai olhando uma foto sua agora e foi todo um processo de amadurecimento, expansão e evolução e estágios do teu cérebro, da tua capacidade de você descobrir quem você é no complexo espiritual e no complexo neuronal, tá? Então, existem camadas que funcionam o pensamento, e essas camadas que se funcionam o pensamento, elas têm diferença quando se tem emoção, quando se tem o deslocamento da emoção. Então, quando a emoção é infantiloide, é claro que ela não atinge uma faixa vibratória em que o universo possa refletir de volta. Então, Deus é muito inteligente, Ele não vai dar uma caixa de fósforo para uma criança de 5 anos, por mais que Ele explique para a criança, isso queima a cortina, né? Entende? Então, existe sim um momento específico, como é o tempo divino, como as meninas mencionaram, em que você consegue criar essa faixa de fé. E quando eu falo fé, eu envolvo o mental e envolvo a emoção, porque a força emocional, ou a força espiritual, a força energética tem a ver com o sentir, não com o desejar. Pode se escrever no futuro? Pode, porque o verbo é como Deus criou tudo. Primeiro ele pensou, depois o som, daí o verbo. Pode ser no futuro, pode ser no presente? Pode. Pode ser já agradecendo, já agradeço a minha pronta recuperação na cirurgia que eu vou fazer ano que vem. Pode. O importante é que você tire da mente e materialize numa linha com a tua escrita de mão. Que você veja você criando, co-criando, participando, materializando com a sua letra. Não funciona se você fizer um diário digital. Não funciona se você fizer um diário datilografado. Eu já tentei.
Então, por exemplo, hoje a gente está num programa de cópia de um livro que tem, sei lá, 1000 páginas. Por quê? Porque é mais fácil para o cosmos materializar na terceira dimensão e na segunda dimensão, frequências de 72D, se a gente escrever. Aonde isso vai dar? Vai estar materializado num registro, num papel. Olha como funciona, você deseja, você registra num papel. Primeira coisa, materializou na escrita. Então, como que não acontece? Se você materializou com a tua letra, você precisou ir para a escola, aprender o beabá, aprender a escrever, conjunção verbal. Para você poder interpretar esse desejo, você teve que ser maduro. Não pode estar mais no primeiro aninho, segundo aninho, entende? Então, existe sim um filtro na atmosfera, vou colocar assim, antes de chegar no cosmos. Existe uma camada que se a sua intenção ela é o benefício de um maior número de pessoas, se o teu desejo é bom para o total, ela passa por essa película e o universo vai fazendo realmente com que isso emane e volte. Agora existe por que eu não consigo manifestar isso, eu consigo, aonde que eu estou sendo egoísta, egóico, infantil? Escreve tudo. Se você estiver sendo egóico, infantil, vai chegar nessa película e vai voltar para você numa reflexão, numa meditação, num não na cara. E você, como diz a Duda, cancela aquilo e percebe na tua humildade que aquilo era muito infantil da tua parte mesmo e que, quem sabe, Deus sabe melhor e confiar. Tá? A minha prova de manifestação, eu tenho várias. A gente está aqui manifestados numa sede maior. Em 2013 eu escrevi que o Grupo Oriente precisava de uma casa maior. Em 2014 eu escrevi isso, em 2015 eu escrevi isso, em 2016 eu escrevi isso. E não estava nem perto de eu imaginar como. Em 2017 eu escrevi isso, levou 7 anos para a gente estar aqui. Né? E quando a gente recebeu esse prédio, adivinha, para minha surpresa, ele sempre esteve aqui, ó. Tão embaixo do meu nariz, que eu não enxergava, que podia ser tão perto, mais perto, com o tempo, com a paciência, com o porquê que a gente precisa de um espaço maior, para o estudo ficar mais confortável, para as pessoas com mais idade ter mais aconchego, para estacionar ser mais fácil, para que tenha mais facilidade para que cheguem as pessoas, porque é o momento do despertar da consciência, né? Então, fazer isso online, a gente tentou, a gente fez 2 anos, mas olha a energia que flui aqui. Diferente de você estar lá assistindo com o Wi-Fi passando pelas suas glândulas, certo? Então, é por isso que eu pedi para o Will vir aqui. O Will uma vez fez uma palestra lá na casinha, lembra, Will? E ele explicou umas coisas em relação à física quântica, onda, salto, realidade. E eu quero que o Will faça de novo, rapidinho, explicando. Fala sobre o spin, sobre o giro. Só o giro. O seu chakra cardíaco, a manifestação física quântica ali, esse aspecto da mecânica quântica, ele é como um torus duplo. Eu não sei se você já viu. Então, ele existe uma emanação e um recebimento. Quanto maior a sua emanação, mais rápido essa manifestação vai ocorrer. Quanto menor, mais demorada ela vai ser. Porque você vai ter que ter o trabalho de expandir ele para que ele possa atingir um aspecto, um espectro maior, assim por dizer. Então, por exemplo, aquelas pessoas que já estão bem centradas naquilo que eles simplesmente são, que já compreendem a sua verdadeira natureza, que possuem aquele estado de espírito neutro, esse ser, ele consegue um campo gigantesco. A gente está falando de 20, 30 quilômetros. Então, ele por si só consegue influenciar toda uma atividade. Então, quando ele faz esse desejo, essa emanação, e é como a Raquel mencionou, que ele é para um bem maior, tudo que tiver nesse campo vai ser trazido muito mais rápido, entendeu? Então, às vezes, você trabalhar o cardíaco, trabalhar ali aquilo que você é, compreender a sua verdadeira natureza, estar presente naquilo que você é. Isso vai expandir de tal forma que todo o seu desejo, não somente através da manifestação física, isso possa ocorrer. Então, muitas vezes,
eu trouxe aquela perspectiva para a Duda, porque eu já me deparei com isso. Eu pedir certas coisas e esperando que vá demorar um tempo a mais para ocorrer, porém, com 2 dias aquilo aconteceu e eu, meu Deus, o que eu faço? Eu não sabia lidar com aquilo, entende? Então, porque na verdade eu estava tão centrado no cardíaco, quando eu fiz a emanação, que ela foi instantânea. Às vezes eu faço algumas emanações, só que eu não estou centrado no cardíaco. Então ela demora, e demora, e demora, e demora. Quando vem, ele fala, não preciso mais, entende? Só que daí você consegue também perceber que existe uma certa dinâmica ocorrendo. Às vezes, aquilo que você quer não é exatamente aquilo que você quer. Na verdade, você está intermediando algo que é para um outro, entende? Aquele outro, ele está desejando, porém ele não está conseguindo manifestar. Então, a própria natureza espiritual, ela faz com que você seja um ponto para que você possa conseguir aquilo e ceder a certa pessoa. Se vocês têm um hábito diário, as pessoas mais velhas antigamente cultivavam esse hábito, né? Quem aqui era uma criança que escrevia tudo? Sério? Levanta a mão. Né? Hoje você vê no vlog da pessoa. Ela faz um podcast, se ela quer um caderno da Tilibra ou da Faber-Castell. Tá tudo muito mídia, tá tudo muito imagem. Não tem o silêncio da escrita, que traz reflexão, que traz rememora, que te movimenta, te desloca. Leia uma cartinha tua dos 14 anos, acha lá, dá uma olhada, como você se transporta. Então tem que ter a emoção, não pode ter a lógica. Tem que ter a força energética, a força emocional. E se essa emoção está no Taurus menos, a emoção é de ganância ou de carência, você vai emitir, só que numa frequência menos 3D, menos 4D. Então, vem do autoconhecimento, vem da necessidade do coletivo. É bom para o todo? Vai beneficiar no sentido total? Porque se eu conseguir agora passar em tal universidade, fazer tal profissão ser realidade, se eu manifestar essa profissão na minha vida, quantas pessoas eu vou poder, de uma certa maneira, direta ou indiretamente, cooperar, ajudar, auxiliar? Aí o universo entende, opa, muitas pessoas vão ganhar com isso, abre aí para ela logo, sabe? Tá? Ok? É o conselho kármico, é o caderno das manifestações. Quer ver? Vem cá, Rô. Obrigada, Will. Então, meu nome é Ronise. Eu conheço o grupo... Eu comecei a participar em 2020. Eu lembrei de uma manifestação que você fez. Eu estava esperando para ser atendida. E eu falava assim, dentro de mim, falava assim, meu Deus, que coisa mais linda, aquele movimento do Ticum. E eu ficava só olhando aquela leveza, aquela dança, e eu me esbaldava só de olhar. E eu falei assim, um dia, assim, muito, né, audaciosa pessoa, um dia eu vou estar lá. E fiquei, e deixei. E eu sentadinha, bem bonitinha, bem quietinha, recebendo o meu Ticum, de repente veio a Raquel do lado, eu preciso de ajuda. E eu lá. Né? Não é comigo, imagina, vai falar comigo, né? E ela pegou minha mão e falou assim, eu pedi ajuda, você não ouviu? E eu lá, então tá. Eu não sabia o que era que tinha que fazer, eu só copiei. E fiz esse movimento e ficou, e lançou. E hoje, hoje depois isso foi em 2020, né? Nós estamos em 2022, estou eu aprendendo, né? E expandindo nesse maravilhoso mundo do Ticum que me ajudou e me expandiu muito. Gratidão pela sua manifestação. Mas o meu depoimento é o escrever, que você está ali escrevendo. E eu começo, o meu caderno é um cachorro olhando para o infinito, assim.
E eu olhei para aquele cachorro porque eu falei assim, filho, como eu não estava tendo tempo, eu falei assim, filho, vai no mercado e compra um caderno para mim. E parecia que eu mandei as palavrinhas para ele lá, compra um caderno assim. E ele trouxe o caderno, eu olhei e falei assim, nossa, era bem esse que eu queria. E eu fui sentar e falei com a Elo assim, Elo, eu peguei o caderno 2 dias seguidos. E eu não conseguia escrever, não conseguia nem começar a colocar no papel. Vocês vão falar assim, nossa, você não sabe o que quer? Sim, eu tenho o hábito de manifestar verbalmente, não escrevendo, né? E a Elo, conversei com a Elo de noite e de manhã, ela falou assim, nós se conectamos incrivelmente. E eu sentei, abracei aquele caderno, pedi uma inspiração e eu comecei a escrever no caderno que eu era Ronise, que eu era terapeuta, que eu era fisioterapeuta, que eu era assim, aquilo, e comecei a manifestar aquilo que eu estava, que eu mereço, né? E essa manifestação é até o final do mês, tá, gente? Depois eu volto aqui para dizer assim, não, deu certo, é isso. Mas a energia que eu senti em escrever foi muito grande. Eu tive uma emoção, era uma vontade de chorar, uma vontade de rir, era uma sensação, eu sentia as palavras vibrar e ela saía assim, sabe? Eu olhava, sentada assim, eu tô contando para vocês e tô vendo aquelas palavras lá, que tipo assim, pode esperar, que tá ali, né? O garçom tá aí. Isso. E daí o Will veio com essas palavras lindas que ele falou sobre a expansão do cardíaco, né? 15 dias, Duda, que nós fizemos o nosso teta. E no teta eu fui abençoada pelos mentores e fui abençoada por uma cirurgia espiritual no cardíaco. E agora veio a Elo me apresentando o escrever do caderninho da manifestação. Então é um conjunto de coisas, de conhecimentos. Então eu estou aberta, pode vir, já avisei para eles que eu estou preparada. Não vai ter surpresas, né? Então. Na dúvida, é só abrir meu caderno e ler que tá tudo escrito aí. Sim. Então o meu depoimento é o sentir e escrever na escrita. Tem uma energia muito grande. Então peguem, eu fiz dois, eu vou usar a palavra teste, não sei se essa palavra é certa, e escrever de manhã. Parece que meu dia foi assim, nossa, e eu fiquei aquilo, né? E teve um outro momento que eu fui à noite. E parece que aquelas palavras ficaram, sabe, rodeando, dançando uma valsa. Então, o importante... Isso, e o importante é eu escrever. Né? Não de manhã, né? O importante é você sentir essa energia dessa manifestação que você está e abrir. Vai dar certo, porque muitas vezes já aconteceu não tem ninguém para atender. Eu olhei para a agenda e falei assim, por favor, né? Acelera! E eu acordar de manhã, Ronise, e às vezes faltar horário na agenda porque eu fiz a manifestação verbalmente e preciso, mereço, tenho contas, quero ser muito mais. E eu estou aqui, aí ela falou assim, por quê? Porque eu quero ajudar muito mais gente, por ser terapeuta, por ser fisioterapeuta, em ajudar as pessoas. A missão é essa. Missão dada tem que ser missão cumprida. Sozinho de você, se precisar, conclui aí, por favor, Tá. como você faz? Eu tenho um hábito que eu sempre tenho quando eu saio para qualquer lugar. Eu tô de mochila, eu sempre tenho um caderno e um lápis e uma caneta comigo. Sempre. Às vezes é um caderninho. Não, é caderno. Então, às vezes eu tenho caderneta pequena. Se eu tô com uma bolsa pequena, eu tenho caderneta pequena. Eu tenho com linha, sem linha, caderno grande e pequeno. E eu sempre tenho um comigo. Sempre. E é um hábito que eu adquiri na graduação, porque eu fazia faculdade e não gostava muito, aí eu ficava escrevendo outras coisas da vida, assim.
E eu acabei ficando com esse hábito. Então, todas as minhas mochilas e as minhas bolsas têm uma caderneta. E um lápis, uma caneta, alguma coisa. Por quê? Porque às vezes um momento de silêncio, um momento que passa assim, um passarinho passou, ele deixou um recado para você. Se você não anotar, você esquece. Então eu sempre anoto, às vezes eu encontro pedaços de papel perdido, assim, porque eu tive uma iluminação divina, um recado de Deus, uma borboleta. E se eu não tiver o hábito de ter isso comigo junto e anotar na hora, eu esqueço, isso se perde. Então, é uma coisa que funciona pra mim, e às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, às vezes é uma cor, às vezes é... Hoje eu sou mais organizada, eu tenho caneta de várias cores, né? Mas quando eu comecei era só uma caneta e uma caderneta, um pedaço de papel, pode ser aquela de R$1, assim, que você compra, sabe? Qualquer coisa para que você possa escrever. Eu tinha esquecido que eu fazia isso, eu lembrei agora. Eu tenho até uma cartinha. Eu li uma cartinha minha de quando eu tinha 12 anos. Eu encontrei uma cartinha de quando eu tinha 12 anos. E era num momento que eu não estava bem. A gente tá saindo, não é mais criança, mas daí também não é. E eu não estava bem, eu estava bem deslocada. E eu escrevi uma cartinha para minha mãe falando: mãe, eu não estou bem, eu preciso fazer alguma coisa porque eu não estou bem. Isso na minha linguagem de 12 anos. Eu peguei aquela cartinha, eu olhei. Aí eu voltei no tempo daquela Elaine que escreveu aquela cartinha de 12 anos, 10, 12 anos, nem lembro. E eu, Elaine, com a minha maturidade de hoje, lendo a minha cartinha de 12 anos, eu fui lá e acolhi aquela menina que estava insegura com o mundo. Né? Isso foi uma coisa que eu fiz faz o quê? Uns 6 meses, mas eu nunca tinha contado, acho que só a Simone sabia, acho que eu mandei uma foto para ela. Mas são coisas que a gente consegue ressignificar muita coisa quando a gente deixa registrado na escrita. E foi o que me permitiu fazer essa ressignificação, ter encontrado essa cartinha lá atrás e ter olhado para essa transição que é tão difícil às vezes, né?